Vamos para a palavra de Deus, irmãos? Você vai abrir a sua Bíblia no livro das Gênesis, capítulo 12. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Você que está em casa também, que Deus abençoe sua vida, que está acompanhando aqui conosco mais este culto, que Deus te abençoe abundantemente. Você que encontrou, pode dizer amém? Então espera eu que eu estou abrindo o meu. Gente, é muita tecnologia, né? A gente fica tudo embaralhado aqui. Espera aí. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê nisso? E antes mesmo de ler a palavra, você vai me ajudar a pregar. Você vai ficar atento, não vai dispersar no nome de Jesus. Fique no óleo aí, fique na graça, que Deus vai falar com você. E aí você pode glorificar Deus, pode dar glória, aleluia, pode falar isso mesmo, Jesus. E vamos interagir aí com a palavra. Lembrando que hoje nós começamos uma série de mensagens. No total são 9 sermões, 9 mensagens. Hoje é a primeira das 9. Vou começar hoje, quarta-feira eu vou dar sequência pela live, você não pode perder. E aí nós vamos, até dia 13 de dezembro, nós vamos falar sobre visão. Se nós pontuarmos sobre o que é visão, é claro que você já tem um entendimento que visão é um dos sentidos que nós temos, das quais a gente pode perceber o mundo à nossa volta. Mas quando a gente traz isso para uma linguagem bíblica, e até por que não dizer para uma linha inspirativa, nós podemos dizer que a visão ela diz respeito a ver ou a vislumbrar algo do qual ainda nós não vivemos, mas nós esperamos. Diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, ou sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco nessa noite de uma forma tremenda, maravilhosa. Nós carecemos, Senhor, ouvir a voz do Senhor, bradar em nosso meio, em nosso coração, no nosso entorno. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor abençoe, Pai, o nosso coração de tal forma que ele se abra para receber a Tua palavra, Deus. Que todo pensamento pré-estabelecido que vai contra a palavra do Senhor seja desmantelado agora no nome de Jesus e que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eltinho, eu vou trocar o microfone. O Elton. Som, aí. O Elton está me ajudando, gente. Eu falei que o outro microfone apertava a cabeça, mas ele arrumou um que não cabe na minha cabeça. Mas valeu a intenção. Eu sei que você vai achar um que agora vai caber. Mas não aperta que nem o outro, não. Gostei disso aqui. Nordestino, né, gente?
Vamos para a palavra de Deus. Você já ouviu um conto folclórico nordestino? Talvez você já tenha ouvido, onde um pintinho pergunta para o seu pai, o senhor galo: pai, o mundo termina ali na cerca do galinheiro? Aí o senhor galo dá uma gargalhada, dá uma risada e fala pro filhote, pro pintinho: não, meu filho, o mundo é muito maior do que isso. Venha comigo, venha cá. Aí o senhor galo chama o pintinho e eles sobem na grande casa da fazenda, no lugar mais alto, no telhado. Ele sobe lá com o pintinho e o senhor galo fala para o pintinho: tá vendo as montanhas lá? O pintinho ficou assustado, admirado, porque ele jamais tinha saído do cercado do galinheiro. O galinheiro, diante daquela paisagem tão imensa, era apenas um detalhe daquela grandeza. Mas aí o senhor galo falou para o pintinho: então, lá nas montanhas, é lá que o mundo termina. O pintinho então entendeu porque o pai, o senhor galo, deu aquela gargalhada. Para nós, essa história pode até trazer uma expansão nos limites da nossa existência. Mas ela não impressiona, ela não serve para este homem chamado Abraão. O texto que nós lemos está mencionando Abrão. Eu já vou chamar ele direto Abraão, para a gente não causar confusão, combinado? Então vocês sabem que eu estou falando da mesma pessoa. O texto, ele não serve para este homem chamado Abraão, e muito menos, o texto não é história, e muito menos para o Deus que chamou Abraão. Pois os limites da tenda daquele patriarca não conteram a sua fé, e as montanhas pelas quais cercavam Abraão e sua parentela não impediram ele de receber uma visão da parte de Deus. Deus chama Abraão para ser o pontapé inicial de um plano que nós podemos chamar de audacioso. Isso por uma perspectiva puramente humana. Se você lê não apenas o texto de Gênesis 12, mas todo o legado e toda a história de Abraão, que ainda continua em desenvolvimento, você, humanamente falando, vai achar isso audacioso demais, grande demais. O grande pai, ou seja, Abrão significa o grande pai, que se torna Abraão, o pai de multidões, recebe um comissionamento de começar algo que se desdobraria por toda a eternidade. Talvez eu tenha uma dificuldade de tentar imaginar se Abraão não tinha realmente a perspectiva daquilo que Deus estava fazendo. Eu creio no meu coração que Abraão tinha. Mas muitos de nós estamos vivendo uma vida hoje sem levar em conta ou sem ter a expectativa daquilo que Deus está construindo, daquilo que Deus está gerando para a eternidade. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo algo, Deus está fazendo algo na sua vida que os seus olhos podem não ver agora, mas na eternidade é algo grandioso. É algo grande. E aí quando a gente olha para a vida de Abraão, nós vamos ver que do chamado à peregrinação, do vazio sombrio e duvidoso, a existência milagrosa, porque aquele homem recebe a promessa dele ser pai de uma grande nação, mas a mulher dele era estéril, ele era avançado em idade. Mas Deus é aquele capaz de trazer existência a todas as coisas do nada. Ele pode, Ele faz. Do varão inexpressivo, a nação de Deus, da total queda do homem, ao Salvador que o vem redimir. Quando a gente contempla a saga de Abraão, até aqui, como eu já falei, que ainda está em desenvolvimento, porque nós fazemos parte da história de Abraão. Quando nós contemplamos a história, a saga de Abraão, nós estamos vendo uma visão acontecer, uma promessa se cumprir, e um plano que transcende todo e qualquer entendimento tomar forma. Deus estava agindo na vida de Abraão, assim como Deus continua agindo na história hoje, com exceção dos capítulos 1 e 2, que descrevem a criação. Os capítulos iniciais do livro das Gênesis
é uma sequência de fatos desastrosos, irmãos. E eu falo desastrosos não porque Deus estava encurralado pela decepção com a sua criação. Não, não pense isso. Eu falo desastroso porque a criação se entregou à sua própria vaidade. Adão, Eva, Noé, Caim, Abel, Noé. E aí nós temos uma sequência de pessoas que vão sofrendo as consequências da corrupção do seu coração. Você vai ver que nesses primeiros capítulos nós vamos encontrar histórias de desobediência, morte, engano, mentira, inveja, compulsões, depravação, total rebelião. Atitudes descritas nessa narrativa inicial bíblica que se mostram cada vez mais atual. Ou o povo de hoje não mente, gente? Mente ou não mente? Mente. Existe inveja nos nossos dias? Existe ou não existe? Hã? Vocês estão aí, gente? Existe. Existe depravação no nosso tempo? Claro que existe. Então nós vamos vendo que a Bíblia, cada vez mais, ela se mostra como resposta necessária e precisa para o tempo presente. Essas atitudes descritas nas Escrituras está mostrando que a humanidade, provando que a humanidade, ela de fato é cíclica. Ela de fato vive momentos, ela caminha em direção a uma total perdição. Mas se Deus fez o homem para se relacionar consigo, e Ele fez, a redenção sempre foi o plano e o projeto principal de Deus. Cabe aqui as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 5:20, que diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou o quê? Superabundou o quê? A graça. Superabundou a graça. Porque foi por meio da graça de Deus que é apresentada a este homem chamado Abraão, que o plano de salvação então ganha contornos de concretização. É por meio da graça de Deus que a redenção começa a realmente se tornar algo não apenas visível, mas possível. O caminho do Calvário, ele se torna visível no Getsêmani. Mas esse percurso começa na eternidade. Citei algumas semanas atrás, Apocalipse 3:18, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o Getsêmani, ou seja, o Calvário, o Gólgota, já estava muito antes de todas as coisas existirem. Mas preste bem atenção, Abraão é a parada necessária para a gente perceber, é o ponto específico, é um ponto na pavimentação dessa jornada necessária em direção à redenção. O chamado de Abraão, em última análise, propiciou ao mundo a nação judaica, as Escrituras e também o Salvador. Abraão é chamado para um novo começo, para um novo capítulo da história. Abraão recebe de Deus não apenas um chamado, mas uma visão. Visão esta, que é um retrato do futuro, que gera nele paixão. Abraão, irmãos, creu, e porque ele creu, ele viveu. Mas note bem que nunca foi sobre a constituição de uma nação, especificamente falando, pelo menos nos moldes que nós conhecemos e imaginamos. Mas sempre disse respeito à composição, ou chamado, ou à eleição daqueles que são o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Olha, glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você é povo de Deus. Ou seja, sempre foi a respeito de você. Toda essa história, todo esse enredo, todo esse desenvolvimento também diz respeito a você. A história de Abraão é a sua história. A história de Abraão é a história do povo de Deus. E por isso nosso coração precisa se encher de alegria. Mas olha o texto.
O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, em você serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 4 diz que Abraão partiu, como o Senhor havia ordenado. Como eu falei, não foi apenas um chamado, irmãos, mas foi a entrega de uma visão. Visão essa que mudou os costumes, as práticas, converteu as práticas, desafiou o impossível, corrigiu falhas, exigiu renúncia e esperou obediência. Obediência. Essa visão apontou para o futuro, fazendo com que Abraão caminhasse não pelo que os olhos mostravam, mas por aquilo que a fé determinou crer. Já citamos tantas vezes que nós não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Essa visão possibilitou ter a percepção daquilo que de fato estava longe da completude, mas que se negava a renunciar ao processo. Abraão se negava a não viver aquele processo que Deus começou na vida dele. Ele estava disposto a viver aquilo, uma vez que havia um comprometimento do qual Abraão não podia abandonar. De novo, Deus não deu a Abraão um chamado qualquer, uma visão qualquer. Era algo divino, algo maior, algo grande, algo que nós poderíamos chamar de louco. Qual de nós, com uma vida estabilizada, não sei se vocês sabem essa linguagem, mas vai lá, com um burro na sombra, conhece essa linguagem? Conhece, né? Então, com um burro na sombra, vai abraçar um chamado, uma ideia de largar tudo para ir na direção do nada. Por que do nada? Porque Deus falou para Abraão: você sai, mas eu ainda não vou falar para onde, só sai. Tem coragem? Tem coragem se Deus chegar para você hoje e falar assim, ó: fulano, vai lá em Mogi Guaçu, na rodoviária de Mogi Guaçu, tem um ônibus lá na rodoviária que está escrito assim, ó: na direção de Deus. Quem teria coragem de entrar? Pouquíssimas pessoas, porque a gente quer ter certeza onde a gente vai chegar. E Abraão saiu sem saber onde ele ia chegar. Ele simplesmente confiou em Deus. E isso ultrapassa a compreensão, a lógica humana. Mas deixa eu falar para você, é uma visão necessária para começar. Amém, irmãos? Precisamos de uma visão para começar, precisamos de uma visão para sair do lugar. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa visão para começar é uma visão que nos move para fora da zona de conforto. Acabei de falar, mas vamos em outras palavras. O que moveria do lugar um homem cujas raízes familiares são profundas? O que a gente pode esperar de um cidadão que ele já entrou no tempo adquirido da aposentadoria? Ele quer mais é sombra e água fresca. É ou não é? Gente, vocês estão aí? É ou não é, gente? A gente está esperando a aposentadoria. Quando o governo muda, faz reforma da Previdência, a gente já fica tudo nervoso. É ou não é verdade? Porque a gente está esperando a aposentadoria chegar, gente. Agora, quando você tem aposentadoria, você já entra no campo do direito adquirido, e aí quem vai, por exemplo, mudar a cabeça do cidadão, fala assim, não, agora você vai entrar noutra jornada. Que negócio é esse? Que tipo de homem cai na conversa, um homem experimentado, cai numa conversa da qual, num primeiro momento, parece loucura? Aí a gente olha para a vida de Abraão, e nós podemos resumir a vida dele em uma única palavra: conforto. Nascido em Ur dos Caldeus e vivendo boa parte da sua vida em Harã, Abraão é um homem que deseja sossego. Abraão queria sossego. Ele tem uma história familiar consolidada.
Ele tem recursos suficientes para viver tranquilo. Ele tem experiências que o farão ter uma vida boa. O que mais alguém que tem família, raízes profundas, recurso para viver até a morte, experiência para viver uma vida tranquila, o que mais que uma pessoa dessa pode desejar? Nada. Nada. Até que Deus entre na história dessa pessoa. Até que Deus apareça. E para se viver a concretização de uma grande visão, é necessário nós abrirmos mão de pequenos confortos. Não vou citar nada fora da Bíblia agora, vou citar a Bíblia. Olha para João, o discípulo, o apóstolo. João e sua pescaria, conforto. Paulo e sua religião, conforto. Os primeiros discípulos em torno da ressurreição de Cristo ali, conforto. Jesus e sua carpintaria, conforto. Os profetas e seu ofício, conforto. Josué e os seus soldados, conforto. Davi e suas ovelhas, conforto. Moisés e o suntuoso palácio de Faraó, conforto. Abraão e a sua parentela, conforto. Quando Deus dá uma grande visão a alguém, prepare-se, porque Ele vai começar a mexer no seu conforto. Aleluia! Ele vai começar a incomodar você, porque a gente sempre vai procurar um cantinho para a gente se aninhar e ali a gente ficar. Tenho 3 filhos, vocês sabem disso. O meu número 3, quase todas as noites, ele tenta um cantinho entre eu e Gisele que ele deseja encontrar conforto. Até que o pai fala, vai para a tua cama, senão quando você casar eu vou dormir com você e com sua esposa. A gente busca conforto, mas quando Deus dá uma visão, quando Deus dá um propósito a alguém, prepare-se, porque você vai sair da zona de conforto. Vai sair. E aí é interessante nós lembrarmos que ninguém anda para frente sentado na cadeira de balanço. Quem já sentou em cadeira de balanço? Já viu aquele negócio, irmão? Vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Não sai do lugar. Não sai. Esteira ergométrica, que lá é um terror. Você anda. Às vezes eu vou andar, eu levo um pacote de bolacha para ver se passa tempo. Que Jesus, que negócio não anda. A gente não vai para frente sentado na cadeira de balanço. E a visão que Deus dá a Abraão força ele a renunciar às certezas do passado, a enfrentar as incertezas do futuro e a olhar o presente seguindo a direção da vontade de Deus. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Hebreus capítulo 11, versículo 8 nos diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha que desafio de fé. E tem coisa que Deus está desafiando a gente quer saber para Deus onde que isso vai dar. Deus não tem compromisso de falar para você aonde isso vai dar. Ele está te chamando a caminhar por fé. Ele está te chamando a caminhar por fé. Irmãos, não é algo simples, nunca foi. Porque a visão que Deus dá a Abraão demandou esforço, obediência, renúncia, resiliência e reinvenção de vida. Nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas estão tendo que se reinventar. É ou não é verdade? É verdade. Eu descobri uma excelente costureira dentro da minha casa nos últimos 3 meses. Do nada, Deus, transformou a Gisele numa costureira. Do nada. Reinvenção. Deus dá propósito, chamado, visão para a gente, mas isso nos força a reinvenção. Mas não vá pensando que isso é algo que não custa nada, não. Custa e custa muito.
Abraão precisou romper com laços familiares e sociais. Ele precisou deixar para trás conquistas que não poderiam o acompanhar. Abraão precisou romper com a sua cultura religiosa, ideologias, práticas até então tidas para ele como comum. Coisas que precisaram ser deixadas para trás. Sabe por quê? Abraão, ele era idólatra. Ele vivia dentro de uma cultura politeísta, de muitos deuses. E quando Deus se revela a Abraão, quando Deus chama Abraão, quando Deus dá uma visão a Abraão, Abraão precisou se converter ao Senhor e deixar os seus ídolos. Sabe, nesta noite Deus está falando com pessoas que pensam, que caminham com Deus, mas talvez existam coisas na sua vida que precisam ser deixadas. Deus está chamando você para deixar, porque isso é conforto na tua vida, e olhar para frente, olhar para a direção que Ele está apontando. Há quem pense que Abraão surgiu na Bíblia, pronto, puf, surgiu Abraão. Não, irmão, Abraão foi forjado. Para viver o impossível e o sobrenatural, ele precisou deixar e abandonar aquelas coisas comuns, aquilo que era possível, aquilo que era natural, e se agarrar àquele que o chamou, uma vez que só ele pode trazer à existência todas as coisas do nada. Não sou eu que está dizendo, não, é a Bíblia. Quando Deus olha para Abraão e fala, saia. E essa palavrinha tem um peso significativo, precisa ter um peso significativo na nossa vida. Saia. Saia da zona do conforto. Saia desse lugar de comodismo. Levanta dessa cadeira de balanço. Sai da bicicleta ergométrica, vai caminhar, correr com o Giovanni na rua. Com a Alan também, que você está correndo? Mais ou menos, mas vai com a Alan também. Vai. Mova-se, o texto está dizendo, saia, vá, deixe, renuncie, abra mão daquilo que te prende, daquilo que te segura, daquilo que te impede. Tem muita gente que não está avançando na visão que Deus dá, sabe por quê? Porque está preso em coisas que precisam deixar. E nessa noite o Senhor está falando, se você não deixar, você não vai romper em fé. Saia. A visão que nós recebemos de Deus é uma visão que nos move da zona de conforto. A libertação, irmãos, não é apenas um decreto, mas é uma ação que depende da nossa disposição. Você pode receber, o prisioneiro pode receber o decreto, você está livre, a carceragem pode ser aberta, mas a decisão para sair da cela é dele. A decisão da liberdade é sua. Saia no nome de Jesus. Saia desse aprisionamento emocional, dessa escravidão, seja ela em qual esfera for. Jesus abriu as portas, Ele arrebentou as cadeias e está chamando você para fora. Saia, saia. A gente se acostuma com a zona de conforto. Ah, vou não. Tem chocolate, tem refrigerante, água fresca, tem internet, tem tantas facilidades. E aí Deus está falando, saia. Deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai. Deus falava para Abraão, irmãos, Abraão ele tinha todas as razões legítimas para permanecer no mesmo lugar, mas Deus estava falando para ele, saia. A visão de uma grande nação encontrava uma tensão. Quando Deus fala para ele, olha, você vai ser uma grande nação, vou fazer de você uma grande nação, tinha uma tensão ali. Por quê? Porque a esposa de Abraão era estéril, não podia ter filhos. Como que é esse negócio? Mas Abraão saiu. Aquele habitat que Abraão morava, aquele habitat familiar, gerava para ele segurança, confiança. Mas Abraão precisava se mover para fora da zona de conforto. Era necessário abrir mão do conforto de sua parentela. Preste bem atenção nisso. O versículo 3 está falando sobre isso. Era necessário que Abraão abrisse mão da sua parentela, para que muitas famílias sobre a terra fossem abençoadas. Vocês entenderam?
porque eu estou aqui pegando fogo, não é de calor, não, é que o meu coração está pulsando dessa palavra. Para que muitas famílias fossem abençoadas, Abraão precisou renunciar à segurança de estar com a sua. Sabe o que esse texto está querendo dizer, irmãos? Que tem muita gente lá na frente que pode ser abençoado se você tomar a postura de sair da zona de conforto hoje. Hoje, Deus pode fazer isso. E Deus te chama a fazer isso, a sair da zona de conforto. E Abraão então foi. O versículo 4 diz que Abraão foi conforme a ordem que o Senhor deu. Hebreus 11:8 fala que Abraão foi, ele obedeceu. Gente, estamos caminhando aí para os últimos dias de 2020. A gente não pode deixar esse ano encerrar com essa lamentação. Que ano ruim, que ano miserável, que ano, libera a palavra, que ano desgraçado, ano ruim. Para no nome de Jesus e glorifica a Deus, porque olha, você está vivo, aleluia! Você está vivo. Gente, eu tenho ouvido sim muita gente sofrendo, mas quanto testemunho abençoado que eu tenho ouvido. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou assim: pastor, 2020 foi o melhor ano da minha vida. Glória a Deus! 2020 ainda não fechou. Não fechou. E nessa noite o desafio ele precisa ser o melhor ano da sua vida até aqui. Só não vai ser melhor que 2021. Mas até aqui vai ser o melhor ano. E sabe o que isso diz respeito? A postura, a posição. Você sair desse comodismo. Sair. Irmãos, às vezes, sabe que eu percebo que Deus está chutando pessoas para viver as bênçãos. Deus está falando assim: vem aqui, tem banquete para a tua vida. Vem aqui, tem bênção para você aqui. Vou não, obrigado, Senhor. Vou não. Meu pai conta a história de um camarada que gostava muito de arroz, mas ele era preguiçoso. E um dia alguns amigos fizeram uma aposta. Falaram assim: vamos tirar o preguiçoso debaixo daquela sombra, daquela árvore. E eles combinaram entre si. Falaram assim: olha, vamos oferecer arroz para ele. Aí ele vai sair da sombra. Aí chegaram de longe e falaram: fulano, temos arroz aqui para você. Aí o dormente olhou para os amigos e falou para eles assim: com casca ou sem casca? Com casca. Quero não. Deus nos chama a participar de um processo de bênçãos, mas nós muitas vezes estamos abrindo mão, sabe por quê? Estamos acostumados, acomodados ao conforto da nossa história, da nossa vida. Há uma necessidade urgente de nós rompermos e avançarmos, porque uma vez que Deus entrega uma visão para nós, essa visão vai nos mover da zona de conforto. Mas essa visão, segunda coisa que esse texto me ensina, é que essa visão, João Pedro, ajuda papai aí, filho, não foi. É uma visão de fé que demanda obediência. Foi? Não foi. O texto, versículo 4, nos diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Não houve: eu sou velho demais, eu sou fraco demais. Não houve: eu não tenho pique mais para isso. Deixa para os jovens. Ainda há alguns que dizem o seguinte: eu sou jovem demais, deixa para os velhos. Não posso. Você pode até falar que você não quer, mas que você não pode não é desculpa. Vivemos um tempo este ano onde uma coisa que nós não poderíamos reclamar é de tempo. Ficamos confinados dentro de casa, e eu citei algumas vezes aqui que nós ficamos trancados dentro de casa fazendo bolo, pensando que a humanidade ia acabar sem comer. Né? Nós tínhamos tempo. Será que alguns de nós colocou a leitura das Escrituras em dia? Ou será que a gente se debruçou sobre os noticiários e sobre as recomendações da mídia que não caminha com Jesus? E aí? Abraão não levanta desculpas, ele simplesmente, prontamente obedece. E quando eu falo de obediência, é importante nós ressaltarmos que essa obediência ela se revela de forma progressiva.
Porque no momento que Abraão ouve o Senhor, ele crê, e isso vai se desenvolvendo na sua história. Se num primeiro momento Abraão é desafiado à renúncia, no segundo momento Abraão é agraciado pelas promessas de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Promessa. Eu farei de você uma grande nação. Promessa. Eu te abençoarei. Promessa. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Promessas. E sim, irmãos, as promessas que Deus faz a Abraão são maravilhosas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, elas não aliviam em nada o lado de Abraão, muito pelo contrário. A visão que move para fora da zona de conforto também é uma visão que demanda fé para a obediência, é fé para viver as promessas do Senhor. E só se vive as promessas de Deus debaixo de fé. E a lógica é simples, irmãos. Abraão não creu porque viveu, ele viveu porque creu. E a gente quer o quê? A gente quer viver para a gente crer. É invertido o negócio. O fluxo que Deus estabelece não é o nosso. A palavra do Senhor nos diz que fé é a certeza das coisas que se... Jesus, queima Jesus. Não, está quente já. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. A Bíblia que fala isso. É você ter a plena convicção de que você não está vendo algo ainda, mas você tem a certeza de que Deus está fazendo. Não importa o tempo, o momento, Deus está fazendo. E aquela fé derramada sobre o coração daquele homem era necessário para destravar o milagre e o sobrenatural na vida de Abraão. E note bem que fé sem obediência é discurso sem prática. Diga-se de passagem aquilo que Tiago escreve no capítulo 2 de sua epístola. Quando Tiago fala o seguinte: cadê as obras de vocês? Vocês estão falando que vocês têm fé, mas cadê as obras? E aqui Tiago não está validando uma salvação pautada nas obras. Tiago só está falando o seguinte: se você é salvo, se você tem fé, você frutifica. Você frutifica. Esse negócio que, não, espera aí, foi salvo, tem fé, cadê os frutos? Cadê os frutos? E Deus só te cobra resultados, só te cobra os frutos a partir do momento que Ele derrama salvação sobre a sua vida. Agora, se não existe fruto em sua vida, você precisa correr lá no quarto secreto, fechar a porta e falar: Jesus, eu estou estéril, cura esse negócio aqui, porque eu não quero ser figueira, né? Não quero ser figueira sem frutos. Lembra da passagem que Jesus chega debaixo da figueira e fala: morre aí, morre que você não tem nenhum fruto para me dar. Fé sem obras é discurso. A fé não se apresenta sozinha, não porque ela é covarde, mas porque ela traz o resultado daquilo que o próprio Espírito Santo gerou no coração da pessoa. A fé não se apresenta de mãos vazias, antes ela mostra os resultados daquilo que ela já promoveu no coração do indivíduo. Se Deus já te salvou, se existe fé no seu coração, prepare-se, você vai apresentar uma bandejona de fruto. Amém! Nem que seja siriguela. Quem conhece siriguela aqui? Uma delícia. Deus vai, nem que se apresenta uma bandeja de siriguela. Está chegando o Natal. Uva passa no arroz. Quer ver o povo surtar? Eu gosto. Espero o ano inteiro, gente, para comer uva passa no arroz. Eu gosto daquele negócio. Mas os frutos precisam vir se existe fé no seu coração. O Abraão que creu também é o Abraão que obedeceu, que apresentou suas obras, não para a salvação, mas porque ele já era salvo. Já era salvo. Em Gênesis 22 nos fala com propriedade a respeito disso. Quando o filho da promessa, Isaque, foi reivindicado em sacrifício, antes de imolar sobre o altar, Abraão ofereceu Isaque em seu coração. Antes de Isaque ser deitado sobre aquele altar, Isaque já tinha sido entregue a Deus. Sabe o que é isso? Fé.
Abraão tinha convicção, e o texto sagrado nos diz, quer no sacrifício, quer na ressurreição, Abraão estava convicto que Deus ia providenciar um milagre. Um milagre. E o texto de Mateus 3, inclusive, nos fala que Deus era poderoso, inclusive, para suscitar filhos a Abraão das pedras. Das pedras. Na história do sacrifício de Isaac, humanamente falando, nós poderíamos ver quando Deus fala, me entrega teu filho. Peraí, Senhor, a mulher é estéril, o Senhor prometeu um filho para ela, o Senhor deu um filho para ela, e depois o Senhor falou para ela, devolve teu filho. Um negócio doido. Humanamente falando, a visão estava morta ali. Talvez não passasse, para alguns não passasse um devaneio na cabeça daquele homem, não passava de uma loucura. No entanto, a visão que impulsionou Abraão continuava puxando fortemente em seu coração, e ele ia levar essa visão adiante, custe o que custar. A visão que o impulsionou um dia continuava latente em seu coração. Se Deus falou, Abraão tinha no seu coração que se Deus falou que ele faria uma grande nação a partir dele, Abraão cria nisso, ele o fará, ele fará isso. Ele tinha convicção, ele tinha fé, ele tinha obediência. Era uma fé que demandava obediência, é uma fé pela qual Abraão estava disposto a dar passos significativos. Onde está a nossa fé? Será que a nossa fé hoje pode realmente ser questionada, e por que não dizer confrontada? Confrontada em que sentido? Será que Deus tem pedido algumas coisas de cada um de nós e nós não temos dado passos de obediência? Deus nos chama para isso. Essa fé, irmão, genuína, ela não existe para nos tornar místicos, mas para nos tornar práticos. É algo que nos tira da subjetividade e nos leva para o campo da ação. Não é uma ideia, é prática, é praticidade. Nessa noite, Deus está falando com cada um de nós. Precisamos de fato, realmente viver essa fé que as Escrituras nos chamam a viver. Não essa ilusão ou essa ideia, eu tenho fé. Que fé é essa? Que os resultados estão sendo exigidos e nós não temos dado passos significativos na direção da obediência. Essa fé que nos move da zona do conforto, pede, demanda da gente agora passos de obediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus banca a visão que Ele dá, mas em sua soberania, Ele confiou os desdobramentos da visão em nossas mãos. Tem noção disso? Em sua soberania, Deus escolheu que muitas das coisas daquilo que nós vamos viver, Ele entrega uma visão a cada um de nós, e Ele confia que os desdobramentos serão exercidos a partir de passos de obediência, uma vez que nós cremos. Essa visão necessária para começar é uma visão de fé que demanda obediência. Terceira e última coisa, filho, me ajuda aí que o negócio parou mesmo, por favor. É uma visão de bênçãos, mas também de responsabilidades. Olha o texto. Ser uma bênção, ser tu uma bênção. Partiu Abraão como o Senhor havia ordenado. Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Houve renúncias, promessas, responsabilidades, compromisso. Se por um lado Deus promete abençoar Abraão e sua descendência, por outro, Ele chama Abraão a um compromisso de ser relevante em sua visão. No mesmo capítulo 12 que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 20, nós vamos encontrar Abraão, um momento onde Abraão, no trajeto, ele se agarra às bênçãos. O texto diz que em sua caminhada na direção da visão de Deus para a sua vida, Abraão decide ir para o Egito. O Egito não era trajeto determinado por Deus, mas Abraão muda a rota.
Havia uma fome que estava assolando o mundo naquela época. E Abraão ouve falar que no Egito ele teria uma escapatória. Abraão naquele momento ele negocia a visão, abrindo mão então do Deus que tinha prometido abençoá-lo, para agora confiar no sustento nas mãos de outra pessoa. A adversidade foi forte o suficiente para fazer Abraão esquecer da visão, andando então por vista e não pela fé. E isso custou o testemunho de Abraão. Isso custou quase a vida da sua esposa. O texto vai nos dizer que Abraão tinha a prática de levantar uma tenda e também levantar um altar e adorar ao Senhor. No entanto, em sua peregrinação no Egito, Abraão não armou a tenda. Abraão não construiu o altar ao Senhor. Abraão parece que ele tinha se esquecido de Deus. Suas passagens pela terra dos faraós havia lhe causado distração, tinha ofuscado as promessas e roubou dele a responsabilidade que ele tinha com a visão. Abraão se esqueceu que mesmo em meio àquele tempo de fome, Deus estaria com ele. Havia uma promessa, irmãos, nós lemos: eu te abençoarei. A visão que nós recebemos do Senhor demanda de nós um sólido e intransponível compromisso de fé e fidelidade. Se apegue às bênçãos, mas não se aparte do seu Senhor. Deseje até as bênçãos, mas não negocie a sua fidelidade. Quantos são os momentos que nós nos agarramos às oportunidades que Deus dá, mas nós não queremos papo com as responsabilidades que são demandadas das bênçãos que Deus coloca diante de nós. Nós queremos viver e experimentar algumas coisas extraordinárias, mas nós não queremos ter responsabilidade. Ah, Jesus me abençoa. Deus vai até te abençoar, mas você não quer ter comprometimento. Coloca tantas outras coisas como prioridade e se esquece da visão que Deus deu. Eu creio que nesta noite Deus está iniciando um processo de conserto na vida de pessoas aqui. E quando eu falo que eu creio que Deus está iniciando, é porque eu sei que ao longo dessas 9 mensagens, Deus vai fazer algumas coisas extraordinárias na vida de muita gente. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o nosso Deus, o meu Deus, Ele me falou isso. Deus, enquanto Ele tem dado essas ministrações, Ele tem falado que Ele vai realizar coisas extraordinárias na vida de pessoas que estão dispostas a viver a visão que Deus está dando. Enxergue isso tanto no campo da sua individualidade, quanto no coletivo como igreja. Deus está levantando um povo. Irmãos, não se assuste, esse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, Deus está peneirando a sua igreja. E eu não tenho medo de falar isso. Se você ficar bravo comigo, problema seu. Fique bravo com Jesus, porque foi Ele que disse: Ele está peneirando o seu povo. Ele está nos dando uma visão. Agora, você vai querer viver isso? Você vai realmente obedecer a isso? As bênçãos chegarão até você, mas você precisa assumir também os ônus. Não. Deus, quando Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, vocês serão minhas testemunhas. Gente, que maravilha. Testemunha de Jesus. Hoje está na moda, né? Sou crente. Nossa, dizer que é presbiteriano, então, está garantido no céu. Mas aí, quando as responsabilidades aparecem, não é bem assim, Senhor.
Testemunha, vocês serão minhas testemunhas. Aí o texto testemunho, a palavra testemunha está diretamente ligada à palavrinha mártire, ou seja, disposição para morrer em nome de Jesus. E daí tem? Uau! Se não tiver apegado à visão, não aguenta. A primeira ameaça, a gente fala, então, né? Às vezes você encontra Rafael, pastor Rafael na rua, esse moço quase bonito, e esse passa meio de largo, porque não quer muito, né? Ser achado como alguém que caminha com Jesus, e o pastor ele acaba sendo essa referência do discipulado, ou algum outro irmão. Hoje já não tem mais esse problema, já aquele tempo passou, já que tinha aquela Bíblia 007, que era mínima, assim, que você colocava no bolso. Havia ainda acho que tem essa época, que algum segmento evangélico que fala assim, paz do Senhor, né? Encontrava um irmão na rua, paz do Senhor, amém. Porque não queria ser identificado, porque isso demanda o que? Responsabilidade, inclusive no testemunho. Questões que Deus coloca em nossas mãos para fazer e a gente simplesmente abandona. Ai, irmão, olhou com cara feia para mim. Irmão, olha para a visão, não olha para o outro não. Ah, o pastor me encontrou na rua e não falou comigo. Se eu estiver sem óculos, esquece que eu não vou te ver mesmo. Eu não estou, só vulto, assombração. Ah, o outro para no nome de Jesus, olha para a visão, olha para a visão, porque quando você olha para a visão, você vai ter um entendimento que existem responsabilidades das quais você não pode fugir, não pode, hipótese alguma. Abraão e Sara estavam longe de serem perfeitos, e em seus deslizes, Deus os acolheu com amor e com misericórdia, mas era preciso retornar à visão, renovar o pacto e reafirmar a aliança. George Morrison diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços, e lá vai então Abraão e Sara recomeçando novamente. A visão não ficou pelo caminho, a promessa não ficou no Egito e a fé não cessou no coração. Quando se confia no Senhor, nenhuma provação é impossível de se vencer. E nenhum fracasso vai ser permanente na sua vida. Você precisa confiar em Deus. É confiar na visão que Ele te deu, então mantenha a visão. Um pregador muito conhecido, puritano do século XVII, Thomas Fuller, diz que toda a humanidade foi dividida em 3 classes: os planejadores, os empreendedores e os realizadores. O pai de Abraão, Tera, é possível que ele se enquadre dentro do planejador, mas ele não recebeu a visão de Deus, conquanto não entrou na Canaã prometida. Ló, está no texto, o sobrinho de Abraão, ficou pelo caminho. Ele poderia até certa altura ser tido como um empreendedor, mas ele fica pelo caminho, porque ele não foi capaz de levar a fim com a visão que Deus deu a seu tio. Mas Abraão pode ser considerado um realizador, porque Abraão confiou em Deus para pôr em prática a visão, para crer e assumir riscos e compromissos que o levaram a viver até hoje. E quando eu falo até hoje de novo, essa história de Abraão está em desenvolvimento a partir da vida da igreja. A visão que Deus tinha lhe dado, tudo o que o velho Abraão tinha era um cheque de aposentadoria e uma visão que recebeu do céu. Porém, Abraão decidiu abraçar a visão e seguir na direção que Deus estava apontando. Deus estava começando algo, e de novo, algo que está ligado diretamente à minha vida e à sua vida, à nossa vida como igreja. Os pedregulhos seriam muitos, mas Deus confiou isso ao Senhor.
Nós precisamos, irmãos, dessa visão, desse retrato do futuro que gera paixão. E se nós quisermos realmente viver esse futuro abençoado que Deus tem reservado para nós, é necessário começar a colocar essa visão em prática hoje. Hoje. Deus está dando uma visão para essa comunidade cristã, para essa igreja. Deus tem dado uma visão. Mas também Deus tem dado uma visão para cada um de vocês, na pessoalidade de cada um, na individualidade de cada um. Deus está fazendo isso. Mas mova-se da zona do conforto. Tenha fé para a obediência. E assuma as responsabilidades. Viva o processo. O ano é 1993. Uma mulher de oração, irmã Anita da Luz, ela chega em um dos irmãos da igreja da qual faz parte e diz: cuide do seu filho. Deus fez dele um pastor. Aquele homem, aquele pai assustado com aquela fala, ele apenas meneia a cabeça, concordando desconfiadamente daquilo que aquela irmã tinha falado. Mas ele guarda aquela palavra no seu coração e ele luta a todo custo para guardar e preservar o coração do seu filho. Naquela época o garoto tinha 12 anos, entrando na adolescência. Teve uma adolescência um pouco conturbada, sacudida e até judiada por algumas adversidades. Porém o pai sempre estava por ali com uma palavra de acolhimento e até repreensão. O pai guardou aquela palavra no coração, e mesmo diante de algumas intempéries na vida do filho, ele sabia, Deus foi o convencendo, Deus o deu uma visão, e aquilo precisava ser preservado. Os anos se passaram, o ano agora é 2015, o filho agora é um homem casado com filhos, vai visitar o pai em sua época de férias, e na sua conversa com o pai, ele fica sabendo dessa conversa de 1993, de janeiro de 93, e ele toma conhecimento da fala daquela irmã. Deus entregou àquele velho homem, aquele pai, uma visão, e aquele pai orou por muitos anos, por algumas décadas, para que aquela visão se cumprisse na vida do seu filho. 31 de janeiro de 2016, o filho deste homem estava ajoelhado no púlpito dessa igreja, sendo ordenado pastor dessa igreja. Deus deu uma visão para uma pessoa em 1993, ela se cumpriu em 2016, e este garoto de 12 anos lá atrás, hoje é o pastor de vocês, porque alguém levou a sério uma visão que começou. Aleluia, glória a Deus. Deus banca a visão que Ele dá, mas é preciso viver o processo, é necessário sair da zona de conforto, é preciso fé para obedecer, para experimentar algo que a gente não consegue imaginar. Existem responsabilidades que não podem ser negligenciadas. Foi assim com o nosso Senhor. Jesus pensou em evitar o Getsêmani, mas a visão do alto falou mais forte. Ele pediu ao Pai, se possível, que passasse o cálice, que pulasse o Gólgota, mas ele foi obediente até a morte. O texto nos diz que foi morte de cruz. Ele até desejou evitar o túmulo, mas Cristo tinha a responsabilidade de nos ter no céu. Ele tinha uma visão celestial da qual ele não abriu mão. E então você vai abrir mão da visão que recebeu de Deus? Não, no nome de Jesus. Leva isso adiante. Nós somos o fruto da visão de que Deus deu a alguém. Começou com Abraão, passou por Moisés, por Josué, os profetas, a igreja, mas antes de tudo tem o seu início na eternidade. Nós precisamos seguir, irmãos, ir adiante, independente da situação.
Há uma visão de Deus sobre a sua vida, e Ele está chamando cada um de nós nessa noite a dar passos de recomeços. Estabeleça o rumo, mire no objetivo de Deus. Ainda que as mudanças pareçam bruscas, Deus não muda. Confie na permanência dEle. Ele prometeu que estaria sempre conosco. Vamos juntos? É só o começo. A visão que Deus nos deu está em curso. A gente só precisa dar passos de começo no nome de Jesus. Curve a sua fronte. Vamos cantar um trechinho dessa canção. E conforme seu coração for sendo tocado, 2 desafios. Pessoas que precisam entregar a vida para Jesus. O Espírito Santo está te chamando, você vai se colocar de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Quer aqui no templo, quer em casa. Segundo desafio, pessoas que abandonaram a visão, deixaram algumas coisas para trás. Não tenho fé para obedecer. Chegou o momento de falar: Senhor, eu quero obedecer. Eu estou muito confortável. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Eu não quero ter responsabilidade. Chegou a hora de suar, transpirar, de trabalhar, de ter responsabilidade. Se o Espírito Santo move o seu coração, você vai se colocando de pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa a visão, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, cá estamos nós. Quem somos nós diante da tua grandeza, Pai? Quem somos nós diante da soberania e da magnitude do Senhor? Somos pó, mas em tua misericórdia e graça o Senhor resolveu dividir conosco uma visão. O Senhor nos deu uma visão de redenção pela tua palavra, e nós queremos caminhar nela. Mas também o Senhor nos deu visões, cada um para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas talvez alguns de nós estão deixando a visão pelo canto. Uma vez que está, Senhor, nós nos acomodamos em lugares de conforto. E Deus, se algumas pessoas nessa noite estão sofrendo, estão, Senhor, passando por situações de aperto, sejam elas quais forem, é que o Senhor está mexendo no conforto, e o Senhor está fazendo já coisa extraordinária. Deus, coloque em nosso coração aquela fé que o Senhor colocou sobre Abraão, aquela fé de obediência, de passos significativos na direção de realmente falar: estou pronto, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Mas nós precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás, ter responsabilidade, não podemos desistir. A tua palavra nos diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que começa algo e abandona, aquele que deixa o reino, não é digno de mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Ainda outros nessa noite estão rendendo a vida ao senhorio de Cristo. Pai, é apenas o começo de coisas extraordinárias que o Senhor irá fazer neste lugar.
É apenas o começo de coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer nesta família. É apenas o começo de coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer nessas vidas. No nome de Jesus, enche o nosso coração. Senhor, faz bater forte a nossa alma no sentido da Tua palavra, para que nós não percamos a visão, para que nós não desanimemos ao longo da jornada, mas para que nós nos mantenhamos firmes contigo, dispostos a dizer: usa-nos, Senhor, usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós oramos assim, nós confiamos nisso, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Pessoas que já estão passando momentos de... Talvez você fale: pastor, isso é muito genérico. Não, não é genérico não. Deus sabe, as pessoas que estão do que estão passando, elas sabem, porque Deus está movendo o coração de algumas pessoas aqui. Tá tão difícil algumas situações, não estou aguentando mais. Aguenta. Deus está tirando você da zona de conforto. Deus está renovando a visão. A visão tem tentado, estão tentando roubar a visão de você. Não, Deus não vai deixar não. Aguenta firme, aguenta, no nome de Jesus. Vai valer a pena, tudo vai valer a pena, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Depois da bênção, eu vou pedir para você sentar um pouquinho, esperar para os nossos irmãos que organizam as nossas chegadas, a nossa saída. Eles vão nos orientar na saída. Por favor, vou pedir para os irmãos aguardar só um pouquinho. Que Deus abençoe a sua semana, viu? Que essa palavra fique aí, latente no seu coração. Quarta-feira, continuo falando sobre visão. Eu vou falar sobre a visão necessária para viver libertação. Quarta-feira, às 20 horas, na live da igreja, YouTube, Facebook. Vai lá, não perde não, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, renovando constantemente a visão, te dando fé para a obediência, responsabilidade para seguir em frente e também disposição para vencer todo o desconforto necessário para viver as promessas de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.